E aí, meus amigos, vamos a mais um react aqui no Órfãos da Silbene, o seu podcast, o podcast da família brasileira. Nem tanto, da família da Zona Oeste brasileira. Estamos aqui diretamente de Campo Grande, do estúdio da Jabu Record, onde funciona também a Black Flag Tattoo e o nosso quintal cultural, esse grande conglomerado de mídia suburbana que nós temos aqui. Então, galera, a gente tá com mais um react. Eu vou fazer react de música também, porque eu sou da música, né? É o que eu gosto. E eu vou fazendo react de coisas que vão me apetecendo assim, tipo no dia a dia, coisas que vão aparecendo pra mim no YouTube. E essas são as paradas que eu consumo, então é disso que eu quero falar. E eu vou reagir a mais um vídeo aqui do canal do Gastão Moreira, ex-VJ da MTV, grande entusiasta da música, do rock and roll, principalmente brasileiro. Teve também programa na TV Cultura também. Grande cara, gosto muito do conteúdo dele. E agora eu vou reagir a um conteúdo que diz mais ou menos da minha área, né? Da área dos vocalistas. 3 bandas gigantes que erraram ao trocar de vocalista. Vamos ver o parecer do Gastão e eu vou dando as minhas pinceladas. Nesse programa eu vou falar... Vamos nessa. Gastão Moreira. Siga o Gastão lá, Casa Gastão, KZG. Grande canal, muito foda. Sobre 3 bandas gigantes que erraram na troca do vocalista. Alfabeto. É isso aí, começando esse programa. Nesse programa, então, como eu já te adiantei aqui, eu vou falar sobre 3 bandas gigantes que acabaram errando feio na troca do vocalista. Não vai ser uma crítica gratuita. Importante mensagem aqui, logo aqui, ó. Leia bastante para não ser enganado, isso é importante. Eu nunca discuto música com fanatismo, né? A gente vai falar mais ou menos da reação do público, do que eu vi ao vivo, não da qualidade técnica dos caras que entraram nessas bandas, porque, logicamente, eles têm um mérito técnico ali, todo mundo era afinado e tudo mais, mas não combinaram com essas bandas que, na minha opinião, são bandas gigantescas e tem um patamar muito alto, né, para esses caras que acabaram entrando. Então eu te peço para não considerar o fanatismo, eu amo essa banda, o cara tá falando mal, não. Tô discutindo música aqui como eu discuto com meus amigos, na boa, na tranquilidade, né, como quem fala ali num bar. Pô, vamos falar, e os vocalistas ali que foram substituídos e não deram certo? Vamos começar então. Primeiro deles... Primeiramente eu vou comentar isso aí que... Cara, é foda, o cara ter que falar esse tipo de coisa no início do vídeo já diz muito sobre o público que, na grande maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, ele é bem chato com essa parada de você fazer listas ou essas coisas assim, tipo, tu faz, 10 melhores discos de, pelo menos, por exemplo, tá em alta agora 10 grandes discos de 2006, porque faz 20 anos esse ano, né? Aí a galera, não, mas é um absurdo não ter o teu... Cara, essas porras, mano, são sempre a opinião de quem tá fazendo a lista, parceiro. Às vezes, porra, o disco tal do Coldplay pegou em você de um jeito que não me pegou, parceiro. E nem vai pegar porque é uma banda que não tá no meu guarda-chuva ali. Então, mano, faz a sua lista se tu não concorda. Mas uma coisa assim, tipo, você tem que analisar a lista ou essas listas dentro de um contexto, mano. E provavelmente dentro desse contexto aqui que o Gastão vai falar, tem sentido. Até porque são 3 e pelo que eu já vi, eu sei quais são as bandas e faz sentido pra caralho, tá ligado? Eu acho que vai ser o Gary Cherone no Van Halen. Tá? Gary Cherone. O Van Halen é uma das bandas minhas favoritas. Só um detalhe aqui. Falar nada. Deixa eu falar um negócio aqui. Tô falando pra cacete, mas esse aqui é o Gary Cherone. Eu tinha um amigo, mano, que infelizmente faleceu, o Vega, que antigamente falava que eu parecia com esse cara. O Gary Cherone, ele era vocalista, pra quem não sabe, ele era vocalista do Extreme, né? Do More Than Words. E é esse malandro aqui. Vocês acham? Parece? Eu não sei, não. Acho que não. Não sei, acho que não. Mas... vamos ver aqui. Ele entrou no Van Halen e a galera não gosta, não. Van Halen é uma das bandas minhas favoritas. Van Halen. Não se falar nada, né? Teve 2 grandes vocalistas. Primeira fase ali com David Lee Roth, que não era um cara muito técnico, mas tinha aquele carisma
passou uma coisa, uma imagem para a banda muito boa, aquela coisa californiana, feliz, mulherada, ensolarada, então funcionou muito bem. E depois entrou o Sammy Hagar, que a princípio eu tive uma certa resistência porque a banda mudou, a banda virou uma banda séria. Cara, e o Sammy Hagar, ele canta bem até hoje, mano. O Lee Roth, justamente, é isso que o Gastão fala, assim, ele não era um maluco que a voz era aquela voz que sobressaía, era bom, assim, mas a presença do cara, o estilo, o jeito dele na banda, ele era perfeito ali pro Van Halen, assim, tipo, não é uma banda que eu acompanhei tanto porque não é muito a vibe do tipo de som que eu cresci acompanhando. Hoje em dia eu consigo escutar mais, eu acompanho até mais. Mas, cara, uma banda de rock. eu gosto muito do que eu escutei depois, de Peito Aberto. A fase que eu acho maneira é do Sammy Hagar. Eu acho o Sammy Hagar muito bom, cara. Mais debochado, depois com o Sammy Hagar ficou uma banda mais séria. Mas né? eu amo Montrose, por exemplo, foi a primeira banda que o Sammy Hagar cantou. E ele cantava muito, tanto na sua carreira solo, no Van Halen também funcionou muito bem. Talvez a música mais famosa com o Sammy Hagar seja a que é meio que uma balada, né? Aquela Can't Stop Loving You, alguma coisa assim, né? Loving You. Justamente, tipo, ratificando que essa fase é um pouco mais séria da parada ali, tipo, de músicas mais sérias. O do Lee Roth é aquele Panamá, Jump, são as músicas de zoeira, assim, que geralmente toca em festa, tá ligado? Que os discos com ele foram muito bem sucedidos. E ele ainda tocava guitarra, tinha presença de palco, então a presença do Sammy Hagar eu achei um acerto também na banda, tá? Sammy Hagar realmente deu uma longevidade pra banda e acabou sendo muito bem sucedido comercialmente. Quando o Sammy saiu, o Van Halen tinha o mesmo empresário, né, do Extreme. O cara virou para eles e falou assim, vem cá, por que vocês não fazem um teste ali com o Gary Cherone? Extreme é uma banda que eu gosto muito também, eu sou muito fã do Nuno Bittencourt. Doideiro o Extreme, né? Tipo, aconteceu isso muito nesse rock comercial dos anos 90, que tinha uma 90 e 80, né? Que tinha umas bandas que faziam meio que um hard rock, um heavy metal, só que os caras meio que iam bombar com aquela música radiofônica. E esse é bem radiofônica, no caso, assim, muito radiofônica. E esse é o caso do Extreme, cara, que eles bombaram com uma música que não tem nada a ver com o resto do som deles, que é a Modern World. O Extreme, eles eram uma banda meio de heavy metal, né? Eu acho os discos do Extreme bacanas. Eu entrevistei o Gary Cherone 2 vezes. Cara, gente boa, competente. Eu acho que é por causa dessa fase aqui que esse mano falar que parecia comigo, porque na época eu tinha um cabelão assim, né? Mas não sei se eu acho, mas não tem esse rosto quadrado assim, não. O palco vai muito bem, né? Ele é muito afinado também. Mas eles gravaram ali em 1998 Van Halen 3 e não funcionou. Não sou eu só que tô dizendo, não. Engraçado que essa capa é bem conhecida. Vira e mexe ela aparece em alguma coisa na internet. Deve ser porque é ruim mesmo. Não funcionou comercialmente. Foi o álbum menos bem sucedido da carreira da banda. Por quê? Eu tô parando pra caramba, mas é porque eu quero comentar isso aqui. Porque é um assunto que me apetece. Essa fase, cara, tipo, muitas bandas estavam fazendo um som meio sendo influenciado pelo rock alternativo e pelo grunge. Então as bandas tiraram muito daquela característica de som mais performático dessas bandas de hard rock e tal, assim. Era um som um pouco mais seco, mais simples, entre aspas, em todas as aspas. E eu acho que, se eu não me engano, pelo que eu já escutei desse disco, é meio essa vibe. Eles, o Anthrax, que era uma banda de metal, eles fizeram um disco um pouco mais alternativo. O Motley Crue, inclusive o do Motley Crue, eu acho o disco muito bom. O disco do Motley Crue, que é meio grunge, né? Então tava em voga nessa época aí as bandas deixarem de ser tão metal e fazer um som mais alternativo, menos hard rock, mais alternativo. Porque era um cara bacana, mas que ele não combinou com a banda. Primeiro ele foi jogado na fogueira, né? Ele já entrou para gravar o disco, tanto que ele falou numa entrevista, pô, eu queria ter feito uma turnê antes com eles para me adaptar, né, e também o público me conhecer melhor junto com a banda e depois gravar o disco, mas não foi isso que aconteceu, gravaram meio na pressa. O disco logicamente tem boas músicas, porra, a banda é impecável, né, desculpa, só os irmãos Van Halen ali já garantiriam a qualidade sonora. O Gary Cherone também não fez um papelão de jeito nenhum, canta direitinho, muito afinado e tudo mais, mas as músicas
Não sei, falta alguma coisa ali, as músicas não são especiais. Lançaram o disco, logo depois o Gary Cherone saiu da banda. Então, quer dizer, é uma questão, sei lá, de combinar. Às vezes você bota uma peça boa ali num... que nem futebol, vai. Se eu não me engano, o Roth chegou a voltar, né? Eles tinham feito... Voltaram a fazer som mais do estilo antigo. O Van Halen, o Ed Van Halen, né? Ele morreu faz pouco tempo, né? Que era o cara da banda, né? Era a alma da banda. E tem o filho dele, acho que é Wolfgang Van Halen, que ele tem uns projetos fodas. Acho que é Mammoth, o nome da banda dele, que é maneira pra caralho. Às vezes o jogador bom... É outra fase, tem muita influência de rock, de metal alternativo e de progressivo. Não funciona naquele time. Ou o cara que canta muito bem numa banda menor, né? Isso acontece muito também. O cara é muito bom para uma banda um pouco menor, como acontece no futebol também. Às vezes o cara joga muito bem num time de segunda divisão, vai para um grande time e acaba sendo ofuscado ali. Foi, na minha opinião, o que aconteceu com o Gary Cherone no nosso primeiro caso. Segundo caso aqui... Isso é uma boa analogia que, cara, por mais que o Extreme tenha feito uma certa fama, inclusive, cara, eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que se tu botar pra tocar More Than Words e, sei lá, Jump, a galera povão vai conhecer mais a More Than Words do que a Jump. Tô errado? Não sei. Tem a discussão. O Extreme teve um sucesso, mas eu acho que o Extreme teve um sucesso meio pontual. É diferente do Van Halen, que é uma banda que veio desde os anos 70, né? Se não me engano. E os caras, porra, brother, influenciaram uma galera, tá ligado? São dos grandes do heavy metal, do hard rock, tá ligado? Talvez, se você fizer ali a base do que depois influenciou a galera depois, o Van Halen com certeza tá ali junto com o Black Sabbath, com o próprio Guns N' Roses, que também eu acho que é da mesma época, um pouquinho depois, tá ligado? É o Black Sabbath. Ó, o Black né? Sabbath aí a gente que eu tem que tava discutir falando. também sobre o Black Sabbath. Eu sei que o Tony Martin tem muitos fãs, mas uma banda que teve Ozzy Osbourne, depois Ron James Dio, Porra, Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes e também praticamente o Ray Gillan, que chegou a gravar o The Eternal Idol ali, mas depois as músicas foram regravadas pelo Tony Martin. Desculpa, meu Tony Martin desapareceu. Era um cara de Birmingham, ele fez uma audição ali pra banda, cantou uma das músicas ali do Eternal Idol. O Tony Iommi estava meio desesperado para arrumar um vocalista e pegou o Tony Martin para cantar. Foi o vocalista que ficou mais tempo na banda, em segundo lugar. E é o maluco que menos tem cara de Black Sabbath, né? Tem uma cara, parece o Spielberg, sei lá. Cara, o Black Sabbath, vou te falar, eu fui escutar mais Black Sabbath depois de velho também. Porque assim, quando eu comecei a escutar som, eu tava em outra vibe, tá ligado? As paradas antigas eu fui pegar depois. E eu vou te falar, mano, eu gosto muito da fase com o Dio. E depois de um tempo conhecendo muito a fase com Ozzy, mas escutando como ouvinte mesmo de, assim, vou escutar o Black Sabbath, eu boto mais pra escutar a fase do Dio do que a fase com Ozzy, porque eu gosto muito da voz do Dio e eu acho as músicas muito boas com o Dio. Com o Gillan também é bom, tá ligado? Acho que os que eu acompanhei mais. Com o Glenn Hughes eu não escutei tanto. Steve Martin, Steve Martin, Tony Martin. Primeiro foi o Ozzy. O Martin eu escutei algumas vezes, mas também vou falar que não achei grande coisa não. E eu acho também que nessa época a banda em si não tava muito inspirada, tá ligado? Eu acho que rola muito isso, mano. Tá ligado? Dependendo da vibe do cara que tá cantando também, eu acho que a banda também fica meio pau mole, tá ligado? Depois foi o Tony Martin, pra você ter uma ideia. Tony Martin, falei Mas Steve o que, Martin, que eu Martin acho? é ator. Eu vi o show do Black Sabbath em 1989. Hammersmith, Neil Murray no baixo, Cozy Powell na batera, Tony Iommi na guitarra e o Tony Martin. Tony Martin desapareceu. Performance fraquíssima de palco. Ele não era bom de palco. Ele cantava, obviamente, cantava direito, era afinado, mas a voz dele, pra mim, carecia também de uma potência, porque ele tentava emular um pouco o Ron James Dio. E quando você pega os discos, ainda mais ouvindo, que eu ouvi todos agora, comecei a comparar, desculpa, a distância é gigante. Era um cara bacana, cantava direito, mas era... Pô, mas é foda, né, cara? Tipo, as suas... O foda é tu entra numa parada, pô, mano, pode ser a chance da tua vida, mas também pode ser uma barca furada do caralho, porque assim, você já chega com a régua muito alta, mano. Tipo, Ian Gillan, o Dio e o Ozzy, tá ligado? As suas comparações.
Só de ser com o Dio, mano, já até pro Ozzy já é foda, porque, pô, mano, o Ozzy é o Ozzy, né? Mas, porra, o Dio como vocalista, talvez de heavy metal ele seja o melhor. Pouco para um Black Sabbath da vida, ainda mais com uma banda dessas, né? Que sempre teve grandes músicos liderados ali pelo Tony Iommi. Então os álbuns que ele gravou, logicamente, tem boas músicas, porque a banda era muito boa. Tony Iommi, por exemplo, no Eternal Idol tem riffs muito bons, no Headless Cross também, sabe? Sempre tem bons riffs. Até no Forbidden tem bons riffs de Eu acho a escapa meio merda, mas... guitarra. As outras antigas é mais ou menos, né? Aquela do Paranoid também é bem merda, do Born Again também é bem merda. O Eric Só daquele primeiro que é maneiro. Singer, quer dizer, garantiram a qualidade sonora, mas a voz do Tony Martin, a opção melódica também que ele dava para as músicas ali, para mim são os discos mais fracos de longe da carreira da banda e, consequentemente, também são os menos bem-sucedidos. Isso por quê? Porque era um cara que poderia funcionar muito bem numa banda um pouco mais de segundo escalão, mas num Black Sabbath da vida, que é um gigante do rock e do metal, para mim ficou pequeno para ele. Isso numa boa, sem ser uma crítica gratuita, né? Estamos falando aqui de música como eu falaria com os meus amigos, tá? Sem fanatismo também. Então, Tony Martin para mim foi um grande erro de Tony Iommi, porque a banda caiu de patamar. Ele não elevou o patamar da banda como o Ron James Dio fez, como, sei lá, os outros vocalistas também fizeram. Ele simplesmente entrou na banda, gravou discos, cumpriu sua função, mas as músicas perderam, eu acho que um pouco com ele. Se tivesse um outro vocalista no lugar dele, várias músicas aí desses discos que eu te falei seriam clássicos hoje em dia. Cara, é verdade, cara, assim, tipo, é foda. Essa substituição do vocalista, pra mim, ela é a mais difícil de qualquer banda, tá ligado? De qualquer banda, cara. Por mais que a banda seja foda no seu total. Porque o que acontece, mano, assim, tipo, pro leigo, você que é músico, claro que você, tipo, pensa, não, porra, tem tal banda que a guitarra que é foda, fulano que é foda. Pegar o Red Hot, por exemplo, talvez o mais fraco da banda seja o vocal, né? Kid, mas ele é muito a expressão da banda, tá ligado? Se o Anthony Kidd sair do Red Hot, assim, tipo, por mais que existam milhões de vocalistas tão bons ou melhores do que ele, a expressão do que é o Red Hot tem muito a ver com ele. Eu faço essa comparação muito com o Nirvana, por exemplo. Você pega ali o Kurt, tu pode não achar ele um super vocalista. Eu acho que pro contexto do Nirvana ele era muito foda, ele era visceral e tal. Não digo técnica, porque técnica eu acho que, dependendo do contexto, ela é subjetiva. Porque o tipo de técnica que ele empregava no Nirvana para aquele tipo de som, ela era muito bem empregada, aquela voz mais esganiçada. Só que o que eu acho, entre outras coisas, né, da voz, eu acho que uma questão do Nirvana é que assim, a aura do Nirvana, ela tem muito a ver com a imagem do Kurt. Não sei se vocês me entendem, assim, tipo, a atmosfera da banda tem muito do Kurt. Então acho que assim, tipo, eu acho que foi uma escolha acertada dos caras não continuarem com o Nirvana nesse sentido, porque eu acho que de certa forma eles sabiam que era uma substituição muito complicada, não pela voz, mas por tudo que o cara representava de atmosfera de som, de presença, de tudo, tá ligado? Eu acho que essa escolha é muito complicada porque geralmente o vocal ele é muito da personalidade da banda. Porque ele é o que expressa da forma mais palpável para todo mundo. Que é o que a gente vê e o que a gente escuta. Porque nem todo mundo vai se ligar na técnica do baixo ou na técnica do guitarrista ou do baterista de uma forma mais minuciosa. Mas o vocal, cara, qualquer coisa é muito... Você entende muito, de forma muito mais fácil para quem não acompanha, entendeu? Terceiro caso. Falei pra caralho, vamos escutar o Gastão. Você já deve estar esperando, obviamente. Iron Maiden, desculpa, Iron, né? Tem que falar direitinho. Iron Maiden, a banda que teve ali Paul Di'Anno, que era um cara que não tinha aquela grande técnica, mas era muito bom. Eu amo a voz do Paul Di'Anno. Ele sabia cantar muito bem as músicas mais pesadas. Era um vocal agressivo e também cantava muito bem baladas.
foi um vocalista essencial para a banda se destacar ali na New Wave do British Heavy Metal. Depois a gente teve Bruce Dickinson, que eu acho que também dispensa comentários, um cara que veio do Sun. Bruce, filho da rola. Dickinson, né? Não tá errado. E tinha uma técnica vocal incrível e uma performance de palco também, né, que até hoje as pessoas se impressionam. Então o Bruce, ele realmente deu um upgrade ali pro Iron Maiden, apesar de eu gostar muito dos discos do Paul Di'Anno, amo Killers, o Iron Maiden, o Made in Japan, mas The Number of the Beast, né, aqueles discos Peace of Mind, quando o Bruce entrou, realmente a banda teve o seu sucesso gigantesco comercial merecido. Aí quando o Bruce saiu, eles fizeram muitas audições com vários tipos de vocalista, e eu não sei o que deu na cabeça do Steve Harris, né? Porque ele gostou muito do vocal do Wolfsbane, que era uma banda também bacana, mas uma banda de segundo, terceiro escalão ali no rock britânico, e botou o cara no Iron Maiden para gravar 2 discos. O Blaze Bayley, né? Todo mundo fala que é uma merda a fase do Blaze Bayley. Eu acho que isso é a maior unanimidade, cara. Deve ter muito pouca gente que acha a melhor fase. Eu acho que não deve ter ninguém. Mas que gosta mesmo, de verdade, pra caralho dessa fase, eu acho muito difícil. Embora, cara, eu trabalhei no Rádio Rock Café, de bartender, foi uma das minhas primeiras oportunidades de trabalho na vida. E eu trabalhei lá em dias que teve um show do Paul Di'Anno e um show do Blaze Bayley também, uma outra oportunidade. E eu vou te falar, cara, sonoramente o show mais legal é o do Blaze Bayley, tá ligado? Porque o Paul Di'Anno, eu chamo Di'Anno, vou falar Di'Anno. O Paul Di'Anno, ele é um pouco mais, assim, tipo, ele no sentido de chamar a galera, na época ele era foda, mas o Blaze Bayley, tecnicamente, o som era legal. Assim, mais ou menos também, porque não é muito minha vibe. Mas eu não gostei de nenhum dos dois, na verdade. Eu não sou muito fã de Iron Maiden, não, me crucifiquem por isso, mas essa é a verdade. O X Factor, a gente sempre fala, tem boas músicas, lógico que tem, né? porque a banda era a mesma. Então a competência musical ali é indiscutível. E depois ele gravou ali o Virtual Eleven, que pra mim nem boas músicas tem. E o vocal do Blaze Bayley, pra mim, não tava à altura do Iron Maiden. Certo? Não tava à altura. E esse maluco tá sempre aí no Brasil, né? Outro dia vi ele numa porra de um balanço geral da vida aí. Bizarro, né? Vamos falar numa boa aqui, sem fanatismo. Se você começou a ouvir a banda por causa do Blaze Bayley, tem que reconhecer, comparando com os outros dois, ele estava muito abaixo. E a performance vocal dele também foi muito criticada na época, né? Eu entrevistei ele acho que 2, 3 vezes na minha vida. Cara meio sem sal, sacou? Então era um cara que poderia funcionar no Wolfsbane, mas no Iron Maiden ficou pequeno para ele, ficou grande demais para ele, na verdade, né? Realmente o papel dele ali foi ofuscado pela banda. O público tem vídeos ali até que os caras estão jogando coisa nele, né, naquelas turnês ali no meio dos anos 90. Neguinho do Rock and Roll é filho da puta, cara. Se não gosta, não gosta mesmo. E é desde aquela época. Eu acho que hoje tá até bem pior, assim, porque eu acho que a galera nem vai mais pros shows. Porque ele não foi bem aceito pelo público. Eu que comecei a ouvir a banda também no primeiro disco do Iron Maiden, o Iron Maiden 1, antes do Killers. Quando eu vi o Blaze Bayley, eu falei, porra, ouvindo imparcialmente, entendeu? Sem a menor antipatia pelo cara, de jeito nenhum. Estamos falando aqui de uma questão de combinar. O timbre da voz dele era fraco, tanto que ele não conseguia cantar as músicas do Bruce Dickinson, ele cantava... Aí é foda, né? Cantava mal. Pega aí os vídeos ao vivo, isso aí. Bruce Dickinson é alto pra caralho, né, mano? Se tu não, porra... Se não chega nem perto daquilo ali, parceiro, acho difícil. É que ele não conseguia cantar muitas músicas que o Bruce cantava, tanto que quando o Bruce acenou ali que poderia voltar para a banda, eles mandaram o Blaze embora na hora. Então, quer dizer, não é uma questão de gosto só pessoal também, mas é uma questão técnica, é uma questão de combinar com a banda, é uma questão de performance ao vivo. Compara os shows do Maiden com Paul Di'Anno, com Bruce Dickinson, pega os shows com Blaze Bayley, você vai ver que a banda, se tivesse um gráfico, deu aquela baixa mesmo, né? Numa boa, Steve Harris errou, ele foi teimoso. Alguns caras da banda, eu lembro, na época, chegaram a falar, pô, mas tem certeza que é ele? Não sei se era desespero. Pô, mas é loucura, né, brother? Você é talvez a maior banda de heavy metal do mundo. Você tem um catálogo todo pra escolher um cara bom mesmo, tá ligado? Pode escolher quem você quiser, mano. Escolhe um cara que, pô, não vai nem conseguir cantar a porra das músicas antigas, tá ligado?
dele, ou se ele gostou demais do Por mais que você queira fazer coisas diferentes, você tem que pensar nisso também, tá ligado? cara, ou se deu bem pessoalmente com o Blaze Bayley, mas insistiu na presença do cara da banda. E pra mim, os 2 discos ali com ele estão sem dúvida entre os mais fracos da banda, principalmente o Virtual Eleven, que pra mim é o pior disco que o Iron Maiden. Eu vou escutar só de sacanagem, só pra gostar desse disco. Mentira, a chance de eu gostar é muito pequena, mas eu acho que eu nunca escutei esse. O outro eu já escutei algumas músicas. O X Factory, né? Já escutei algumas músicas. O Virtual Eleven, eu lembro até na época que lançou, eu vendo ele vendendo, que eu achei a capa maneira. Mas gostar mesmo, eu pegar pra escutar, nunca. Não me odeio a esse ponto. Maiden já lançou na sua carreira. Então, tô falando aqui numa boa. Você nos seus comentários também tem educação, porque nós Show. estamos falando de música sem fanatismo, né? Vamos conversar sobre aí. música. Que ele vai terminar o prólogo aí da parada. E é isso, cara. Tipo, como eu já falei, talvez, dependendo da banda, o cargo mais difícil de você substituir bem e de a banda continuar. Tipo, você tem o próprio Iron Maiden, um caso, tipo, o cara que substituiu ser até melhor do que o de antigo. Você também tem o AC/DC, que o Johnson, ele é tão bom quanto o Bon Scott. Eu acho que muito do sucesso do AC/DC ter continuado tem deles terem escolhido um bom cara também. Tem algumas outras bandas. Eu gosto do Alice in Chains com o Duval, né, que é o vocal que tá até hoje. Eu gosto. Os caras não tiveram um sucesso comercial igual, mas estão fazendo shows até hoje. O cara segura as músicas, toca também, acho foda. Eu tenho gostado do que eu tô escutando e o que tem rolado da menina do Linkin Park, da Amy, né? Amy Armstrong, né? Tenho gostado, as músicas são legais, o disco é bom. Assim, claro que, porra, mano, o Chester é muito difícil de substituir, mas o Linkin Park é uma banda também que, assim, tipo, o Shinoda era grande parte da frente da banda também. Então, assim, eu acho que isso ajudou a não comparar, mas ter uma substituição. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho que, assim, eles mandaram bem. É complicado, é difícil, mas, assim, porra, Brasil, se tu é uma banda gigantesca, tu tem a obrigação de escolher direito. De escolher gente que pelo menos consiga cantar as músicas. E eu acho que a questão aí com o Blaze Bayley aí é bem merda na questão do escopo do Iron Maiden. Então é isso aí, galera. O vídeo já ficou meio grande, quase meia hora. É isso aí. Atine o cilindro. Dá aquela belengada no sininho. Porra, cismei com o cilindro. No sininho. Curte, compartilha, continua aí que a gente tá sempre com novidade. A gente vai voltar com a nossa live. Vai ter mais coisas aí. Órfãos da Silbene. Tamo junto.